A gente já vai retomar o assunto do tarifaço, mas uma informação que acaba de chegar, já passo aqui para o Caute. Ontem nós noticiamos que na audiência de conciliação com o ministro Alexandre de Moraes para a decisão ali da derrubada do IOF, com o Executivo e Legislativo, não se chegou a um acordo, portanto, a decisão ficou nas mãos do ministro Moraes, que acabou de decidir pela manutenção do decreto do IOF, ou seja, sinalizou pró-governo, né, Caute? Mas revogou a cobrança sobre o risco sacado. Então, eu queria que você explicasse para a nossa audiência, na prática, o que significa essa decisão que acaba de sair do ministro Alexandre de Moraes em relação ao IOF. Que vão pagar mais impostos. Simples assim. Vamos pagar mais impostos. Ou seja... O Congresso não manda nada. O Congresso não manda nada. O Congresso não foi desrespeitado, foi humilhado. 383 votos de deputados e uma votação simbólica do Senado foram tomadas e jogadas no lixo. O Congresso Nacional acaba de ser uma decisão que tem um número de votos capaz de mudar a Constituição por parte do Congresso Nacional, foi simplesmente ignorada sumariamente pelo ministro Alexandre de Moraes, que reestabeleceu a valência do decreto da infâmia, né, que o governo criou para aumentar o imposto sobre as operações financeiras, o IOF, passou de 0,38% para 3,5%, simplesmente para fins arrecadatórios, para tirar mais dinheiro do bolso das carteiras dos brasileiros. Um decreto que, por sinal, foi escrito de uma forma, assim, escrito com partes anatômicas, não particularmente nobres, porque, assim, um negócio tão mal escrito que 24 horas depois, o próprio governo foi obrigado a modificá-lo. Então, os caras não sabem nem escrever esses decretos. Moral da história, vai criar um problemaço para uma série de empresas no Brasil, seguros, empresas de previdência privada, e vai contra as regras da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que previam a eliminação progressiva do IOF, assim como o governo Bolsonaro tinha começado a fazer, e vai custar aos pagadores de impostos brasileiros pelo menos 20 bilhões de reais. Agora, pensando que o Supremo Tribunal Federal é o chefe do judiciário, que custa ao Brasil 1,6% do PIB, é claro que sem esse dinheiro, muita gente não vai receber penduricalhos. Então, é o sistema que atua para para preservar os seus próprios interesses. Mas explica o risco sacado, que é a antecipação de pagamento ali, que ficou de fora, Caute. Basicamente, o risco sacado é uma espécie de antecipação, né, de pagamento entre empresas fornecedoras e empresas que vendem, isso intermediado pelos bancos. Qual que era o problema? Aplicar o IOF no risco sacado ia corroer, vamos dizer assim, uma margem de lucro, né, o ganho das empresas, e que tinham que muitas vezes pagar o imposto antes mesmo de vender a mercadoria, né? Porque o que acontece? O risco sacado é você pega a mercadoria e você demora um tempinho para depois você vender e pagar o fornecedor, mas o imposto ele é cobrado na hora, né? Então o Alexandre de Moraes retirou esta parte do risco sacado, que é o único ponto que ele retirou, mas o resto está valendo, ou seja, decuplicamos basicamente a alíquota do IOF de 0,38 em média para 3,5%. Nossa, vem uma montanha-russa, hein, Piotr? Então agora as regras do IOF voltam a valer a partir dessa decisão do ministro Moraes, que tratorou 383 votos da Câmara dos Deputados. Mas vamos lá. E aí, qual é a declaração conjunta que farão o presidente do Senado e o presidente da Câmara depois disso? Ou vão simplesmente dizer, a decisão do Supremo se cumpre? Não, decisão do Supremo não se cumpre. A decisão a que deveria ser cumprida é do Congresso Nacional. Foi por isso que o Congresso se manifestou de forma tão enfática, 383 votos dos deputados. O Senado se permitiu apenas fazer simbólico porque estava claro que seria aprovado por maioria também, maioria consistente. A questão é, depois o Brasil está reclamando agora que os Estados Unidos apontam uma série de problemas de intervenção na justiça que geram insegurança jurídica e geram uma série de problemas para empresas que atuam aqui, inclusive as americanas, claro, que é com as quais eles estão se preocupando nesse momento, porque defendem, obviamente, os seus interesses. A questão é, o Mota e o Alcolumbre vão defender os interesses, a começar dos deputados e senadores que votaram e agora viram praticamente perder completamente o que votaram? Essa é a questão. E outra, o Moraes faz parte do Supremo Tribunal Federal. Há um consórcio entre o Supremo e o governo federal. Acho que ninguém mais tem dúvida sobre isso, né?